Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry e sejam bem-vindos ao episódio de número 39 da nossa série de Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. Bom, bora para mais um sorteio. Zamriel, Seraph of Steel. Então é um anjo mono white. Vamos ver aí o que dá pra gente fazer. Nunca vi essa carta, sendo sincero. Voar. Criaturas equipadas que eu controlo tem indestrutível no meu turno. Então acho que vai pra uma pegada um pouco mais control, né? Mesmo sendo um mono white. Sortear aqui o budget. Ver o budget padrão até 100. Então a gente tem aí a Zamriel 3/4, tipo anjo, voar. Enquanto for o meu turno, criaturas equipadas que eu controlo têm indestrutível. Então o que eu pensei para fazer esse deck foi vou abusar da habilidade dela com diversas globais e eu vou utilizar de algumas mecânicas que não se vê sempre, que são aqueles equipamentos que entram criando uma criatura e se equipando. Então eu não preciso, em número de cartas, né, ter criaturas e ter equipamentos. Os equipamentos eles já entram equipando as criaturas que ele cria, né? Então a gente vai ter essa seção aí, entre aspas, de criaturas, que são esses equipamentos que criam elas e se equipa. E eu vou ter aí também uma seção de outros equipes, porque eu também preciso equipar minha comandante, né? E daí o deck vira uma máquina de dar global e ganhar em relação a isso, né? Então é como se fosse uma... A gente tem aquele anjo que dá indestrutível pra todo mundo, indiferente do que é, né? Que é bem mais caro. Como se fosse ela, só que tendo uma coisa a mais pra fazer, né? Então aqui eu fiz o template base, né? Com 10, 10, 10 até chegar no finalzinho ali com 5, só pra eu saber mais ou menos a conta. E daí fui organizando. Eu iniciei entendendo quantos equipamentos eu tenho que fazem esse efeito, né? E deu um número relativamente bom, eu gosto da ideia de ter bastante. Então eu pesquisei como equipamentos que tem ETB de criar um bicho, e daí isso tem alguns nomes, né? Tem a Living Weapon que faz isso, e tem o For Mirrodin que também faz isso. E tem alguns outros também que não estão necessariamente em termos, mas que também faz esse tipo de efeito. Então a gente tem todos esses dentro do deck. Então mais uma vez são equipamentos que entram e de alguma forma ele me cria um bicho e se auto-equipa nele. Então é bom que eu não preciso me preocupar em pagar custo, eu não preciso me preocupar em fazer muita coisa. É como se todas as criaturas do deck, né? Todas não, mas todas essas criaturas que é criado, elas têm indestrutível no meu turno, né? Então são as que sobrevivem nas globais. Seguindo agora pro ramp mais padrão, vocês viram que eu tirei a seção de proteção porque a minha comandante faz isso, né? Nos ramps eu tenho os padrões de custo 2, porque a minha comandante custa 4, né? Fazia tempo que a gente não viu um deck padrão assim. Então a gente tem no Mono White aí todas essas opções bem padrão mesmo de pesquisa, né? Bem simples de fazer. Aqui nas globais eu peguei só de custo 4 e 5, né? Que faz mais sentido pro deck. E inclusive tem algumas que saíram até mais barato, né? Algumas que tem Improvise, algumas que vão com número de criatura. Então eu tenho algumas globais aí que eu consigo até pagar 2 manas só pra fazer. Mas eu acho 9 um número ok, né? Eu não preciso por mais que isso, porque eu imagino que no jogo eu vou fazer aí umas 3, 4 pra tomar controle dele, né? Na parte de interação, eu só coloquei removal de artefato e encantamento, porque as criaturas eu lido com as globais, né? E no branco é muito forte destruição de artefato e encantamento, né? Na verdade, o branco eu acho que é a cor mais forte em removal at all, né? Então a gente tem várias opções, né?
tende a ser um deck bem control mesmo, né? Aqui na seção de equipe, né? Então, mais uma vez, eu preciso de equipamentos que equipem por um custo baixo ou até zero, porque eu preciso equipar minha comandante também. Claro, eu posso colocar um equipamento que criou um bicho nela e também, enfim, mas aqui eu tenho então um equipamento que é uma pseudo-proteção também. Tenho equipamentos que se equipam de graça, né? Por algum motivo específico. E tenho até alguns de equipe baixa que eu acho que são good stuff para esse deck, né? Mas são poucos, porque mais uma vez eu posso usar qualquer outro equipamento ali que criou um bicho para equipar nela também, então assim, não é também a minha maior preocupação para esse deck. Aqui na parte de draw é bem variado por ser um mono white, e é um mono white diferente da norma, né? Normalmente os mono white ficam baixando muito bicho, né? Que é o Winnie ou alguma coisa assim, então os draws tendem a ser com isso. A gente não consegue usar tantos esses, né? Mas então aqui eu tive que ser um pouco criativo em procurar os draws. Então eu tenho um bicho aí que toda vez que atacar eu vou dar um draw. Tenho o Karadil, que é um clássico aí pra dar draw 3. Tenho alguns aí que pro deck faz mais sentido. Inclusive tem outros equipamentos também que ajudam, né? Em eu ter esse indestrutível na nossa comandante. Tem alguns draws meio questionáveis, né, de eu e um oponente dar draw 3. Enfim, são coisas que a gente precisa fazer no branco, né, mas são peças que eu acho que para esse deck fazem sentido para eu ter um pouquinho mais de draw, pelo menos para jogar o jogo, né. Talvez seja o único ponto, entre aspas, negativo do branco. Na minha visão, uma cor bem forte do jogo. Aqui nas Good Stuff eu peguei 3 e também envolvem equipar e draw, né? Então eu tenho aí toda vez que um equipamento entra eu dou um draw e tem equipe 0. Minhas criaturas equipadas tem mais um e quando morrer eu compro uma carta e assim que ele entra ele dá um draw e também eu posso pagar um e equipar alguma coisa, né? Então dentro dessa ideia mesmo de continuar dando draw e equipamento, né? E indo para a parte final a gente tem os terrenos, é um deck bem simples, né? No que ele quer fazer. Mas eu acho que para quem gosta de um deck de equipamento é bem forte, né? Ainda mais se você quer ir para essa pegada control mesmo assim, mesmo sendo equipamento, né? Aqui nas lands eu tenho as básicas e aqui eu consigo colocar uma gama gigante de utilitárias, né? Então eu tenho bastante que dá draw também, a parte de terreno a gente abusa do draw no mono white. Tem o castle que é barato, tem as de destruir não básica, tem as duas de ramp, né, que é a Corrosion Verge e a Myriad Landscape, e eu tenho as do Tron, eu já tô fazendo isso há um tempo, todo monocolor aí que não seja verde, normalmente eu tô adicionando as 3 lands do Tron, porque correção não é tão preocupante por ser monocolor, e as Tron, se em algum momento eu conseguir encaixar é ótimo, e são lands baratas, né? Então aqui eu quero turno 1 fazer terreno, turno 2 terreno mais ramp, turno 3 terreno em minha comandante, então bem clássico, né, para esses decks de comandante de custo 4. E a partir do turno 4 ali fica mais estranho o que eu quero fazer, não é tão claro, né? Então eu imagino que eu queira fazer as criaturas equipadas e talvez aí coisas de draw pensando numa global, né? Vamos aqui fazer os nossos testes de mão. Então essa primeira mão, me falta um terceiro terreno, e eu também não tenho uma peça de ramp, então eu fico um pouco com o pé atrás de não conseguir jogar a partir do turno 3. E aqui eu já tenho bastante mana e ramp, e eu já tenho alguns equipamentos aí, é o que eu tô gostando de equipar nesses decks mais baratos, né? Então aqui eu vou até provavelmente atrasar um turno da comandante para eu fazer um cálice mais forte, né? Eu acho que numa mesa aí de R$100 não tem tanto problema, e eu acho que exponencia aí meus próximos turnos, né? Então a gente tá indo aí para esse turno 4, já com basicamente 7 manas disponíveis. No mono white, para um deck de até R$100 me parece muito bom, né? Eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês na Liga Magic, né? A comandante ela custa ali uns R$15, R$17 e o deck ficou em R$105, tá? Aqui então eu faço os 2 equipamentos que já entram com alguma criatura equipada. Então lembrando, com a nossa comandante durante o nosso turno, essas criaturas têm indestrutível, né? Então acho que esse vira o ponto forte aí do deck. E ele acaba sendo um deck também não só das globais, mas um deck forte no geral, que eu posso no meu turno ficar batendo com elas sem muita preocupação, né? Porque eu não vou trocar a criatura, né? O cara ou ele escolhe normalmente, dependendo do poder das minhas, ou perder a criatura dele pra nada ou tomar o dano, porque elas têm indestrutível. Então, eu acho que acaba se tornando um deck forte nesse sentido. Aqui eu esperei pra baixar o terreno depois de baixar minha comandante pra ela ganhar um marcador, porque ainda assim ela é a criatura mais forte pra bater, porque ela tem voar e a nossa
comandante, né? E aqui provavelmente eu fiz aí uma terceira criatura equipamento, digamos assim, e para um próximo turno eu devo mover um dos equipamentos, aí eu vejo qual que tem o equipe menor para nossa comandante. Aqui eu teria a opção de dar o draw com a Mindstone, eu posso dar o draw com o terreno, então não é como se eu não tivesse mais play para fazer, né? Mas aqui eu provavelmente moveria já e daria um reset aí na mesa, perdendo só uma ficha e mantendo minhas 3 criaturas com a global. Vamos para um próximo jogo. Aqui ótimo, eu tenho os terrenos, tenho a Myriad para me gerar mais mana, tenho uma criatura que vira bicho, tenho as globais aí, basicamente o que o deck quer fazer, né? Então, mais uma vez, eu vou, entre aspas, atrasar a entrada da minha comandante, que seria no turno 3, para estourar a Landscape e pensar um pouco mais pra frente aí. Principalmente porque eu comprei a Mindstone, então mais um jogo no Mono White que ali no turno 4 eu vou ter muita mana aí disponível, né? Então aqui a gente entra aí pra esse turno com 6 manas, né? E eu comprei mais uma criatura equipamento, vamos chamar assim, o que é ótimo, né? Eu, infelizmente, estou com 3 globais na mão, não é para acontecer isso, por mais que o deck tenha essa pegada, porque eu tenho só 9 no deck, né? Então eu ter 1/3 das globais na mão acabou acontecendo, mas não é o que eu imagino que normalmente vai acontecer. Eu ainda consegui comprar um equipamento para colocar na nossa comandante, né? Em algum desses turnos aí, porque tem flash, eu consigo fazer. Então eu tenho 3 criaturas que daí agora nesse meu próximo turno eu consigo fazer uma das globais aí. Inclusive eu tenho uma global que se eu tiver sendo a pessoa com mais criatura eu ainda faço uma clue, né? Que pode me dar um draw, então daí depende da mesa. Ou eu posso até fazer a global que transforma um terreno em criatura, eu tenho mais um terreno aí, mais um bicho pra começar a atacar. Vamos pra um último jogo. Aqui eu não vou me estender muito, porque é um deck bem simples, é só pra mostrar pra vocês mesmo que eu achei interessante abusar desses efeitos dos equipamentos que viram bicho. Então é uma mão, é um pouco mais lento, eu não tenho a mana, a peça de ramp, né? Mas eu tenho as criaturas que viram, tenho bastante peça de draw, me parece muito ideal também de manter. Eu não gosto de ficar mulligando muito com decks mais baratos, não sei qual é a regra que vocês fazem aí, mas depois aí do terceiro mulligan começa a ficar complicado. Então, só uma mão que eu tenha draw e playables, pra mim já é mais que o suficiente pra um budget dessa forma. Mais uma vez eu usei o terreno aí pra colocar um marcador na nossa comandante. Eu consigo abusar do idle aí, porque quando os equipamentos entram criam ficha, né? Então é uma engine legal pra draw, né? Eu tô com bastante peça de draw, inclusive, na mão, o que não é ruim, tá? Talvez me falte só os equipamentos mesmo. Mas aqui eu conseguiria já criar uma board relativamente interessante. Eu provavelmente continuaria usando as peças de draw, né? Eu consigo até usar ali a da River Song já na global, pensando um pouco mais pra frente. Mas o que tá me faltando talvez é mais corpo da board mesmo. Então tentar achar mais aqueles equipamentos que é o que é pra ser o óbvio de eu comprar, porque é o que mais tem no deck, né? Então eu provavelmente continuaria aí com essas peças de draw. Até tem uma Crucian Verge aí pra continuar rampando também. Então é uma mão que ela vai demorar um pouco, mas como a gente utiliza de global, não tem tanto problema, porque a gente, entre aspas, reseta a mesa, né? Então tende a ser um arquétipo forte para esse tipo de budget. É bem control, então assim, você vai ser bem hateado na mesa. Mas pra quem tem essa pegada aí, essa foi a Zambriel, né? Acho que pra quem gosta de um deck nesse estilo de equipamentos, é legal que é uma pegada diferente, né? Esses equipamentos que criam bicho e você abusa disso, né? E tem essa pegada control do Mono White. Espero que tenham gostado, valeu! E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.